O queridinho do CEO chamou meu trabalho genial de masturbação acadêmica, então entreguei nossa descoberta quântica de 900 milhões de dólares para os rivais. Brilhantismo não é possuído, é conquistado. Aqui está como ensinei essa lição para ele. Dizem que a inteligência vem em muitas formas, mas Blake Morgan só reconhecia um tipo, aquele que vinha com diploma da Ivy League e conexões familiares. O que ele não entendia era que o verdadeiro brilhantismo não se anuncia com credenciais, ele se prova através de resultados. E quando você subestima alguém que estava silenciosamente construindo a fundação de todo o seu império, está prestes a aprender uma lição muito cara. Meu nome é Mila Dawson, e aos 29 anos, eu havia me tornado a principal cientista de pesquisa mais jovem nos 40 anos de história da Next Tech Industries. Não que alguém na alta gerência parecesse se importar com esse marco. O que importava para eles era como eu ficava em seus materiais promocionais. Não os algoritmos revolucionários de computação quântica que desenvolvi e que estavam prestes a revolucionar a inteligência artificial para sempre. Na manhã, tudo mudou como qualquer outra terça-feira. Cheguei à nossa sede em Boston às 6h45, observando a cidade despertar através das janelas panorâmicas do nosso laboratório de pesquisa no 32º andar. O rio Charles refletia a luz solar matinal como mercúrio líquido e em algum lugar na distância. A cúpula do MIT me lembrava do mundo acadêmico que havia deixado para trás para perseguir algo maior. Eu havia conquistado essa vista através de 3 anos de semanas de 90 horas, descobertas revolucionárias que colocaram a Next Tech no mapa, e inovações em computação quântica que nossos concorrentes nem conseguiam começar a entender. Meus algoritmos não eram apenas código, eram poesia matemática que podia processar informações de maneiras que desafiavam as limitações computacionais convencionais. Foi então que o vi pela primeira vez desfilando pelo laboratório de pesquisa como se fosse dono do lugar, o que tecnicamente ele logo seria. Blake Morgan comandava a atenção sem tentar, com seus 2 metros de altura, cabelo castanho avermelhado perfeitamente penteado e maxilar que pertencia a um anúncio de colônia. Seu terno cinza carvão provavelmente custava mais do que a maioria dos pesquisadores ganhava em 3 meses, e tudo em sua postura gritava privilégio. Mas eram seus olhos que contavam a verdadeira história, azuis frios e calculistas, examinando o laboratório como se estivesse avaliando gado. É o novo herdeiro, sussurrou Emily, minha colega mais próxima na pesquisa quântica. Blake Morgan, filho da CEO Lia Sun. A palavra é que ela está o preparando para assumir as operações estratégicas. Observei Blake parar em várias estações de trabalho, assentindo educadamente enquanto claramente não entendia uma palavra das explicações técnicas sendo oferecidas. Seu sorriso era praticado e político, do tipo que pessoas ricas aperfeiçoam em eventos de networking. Interessante, disse ele ao Dr. Rodrigues, que estava explicando otimização de aprendizado de máquina. Muito técnico. A condescendência em sua voz fez minha pele se arrepiar. O tour de Blake inevitavelmente o levou à minha estação, onde eu estava debugando uma simulação particularmente complexa de emaranhamento quântico. Meus 3 monitores exibiam código em cascata que parecia hieróglifos digitais para olhos não treinados. E você deve ser Mila Dawson, disse ele, estendendo uma mão bem cuidada. Estive revisando organogramas. Cientista principal de pesquisa bastante impressionante para alguém tão. Ele pausou, seu olhar viajando do meu rosto para minha figura e de volta. Jovem, apertei sua mão brevemente, notando a maciez que vinha de uma vida evitando o trabalho manual. Idade é irrelevante quando você está focada em resultados, Sr. Morgan. Blake, por favor, vamos trabalhar juntos proximamente. Seu sorriso se alargou, mas nunca chegou aos seus olhos. Estou particularmente interessado nesta iniciativa Projeto Aurora que continuo ouvindo sobre aplicações de computação quântica para aprimoramento de inteligência artificial. Correto. O Projeto Aurora era meu bebê. 3 anos de pesquisa que haviam produzido algoritmos capazes de processar inteligência artificial em velocidades que fariam a tecnologia atual parecer pré-histórica. As aplicações eram ilimitadas: pesquisa médica, modelagem financeira, previsão climática, exploração espacial. Estávamos à beira de algo que mudaria tudo. A estrutura Aurora utiliza princípios de superposição quântica para criar redes neurais que podem existir em múltiplos estados simultaneamente, expliquei, puxando uma demonstração no meu monitor principal. Sistemas de inteligência artificial tradicionais processam informação linearmente, mas sistemas aprimorados quanticamente podem explorar milhões de possibilidades em paralelo. Blake assentiu, mas pude ver seus olhos vidrados. Ele estava ouvindo palavras sem compreender sua significância. Fascinante. E isso é tudo baseado em algoritmos proprietários que você desenvolveu? 7 patentes centrais com 14 aplicações subsidiárias, confirmei. A matemática sozinha levou 18 meses para aperfeiçoar. Matemática, repetiu ele, como se estivesse provando algo desagradável. Certo. Bem, tenho certeza de que as aplicações práticas são o que realmente importa.
Esse comentário revelou tudo o que eu precisava saber sobre Blake Morgan. Ele via a inovação como um produto a ser empacotado e vendido, não como a culminação de anos de trabalho teórico e falha experimental. As aplicações práticas fluem diretamente das fundações matemáticas, disse pacientemente. Você não pode separar a teoria da implementação. Claro que não, concordou rapidamente, claramente desconfortável com a direção da conversa. Estou mais interessado no quadro geral, potencial de mercado, vantagens competitivas, esse tipo de coisa. Emily me olhou de través do laboratório, levantando uma sobrancelha. Ambas havíamos reconhecido o tipo, mentalidade e MBA encontrando realidade PhD, e o MBA sempre assumia que era mais importante. Sr. Morgan, Blake, a Aurora representa aproximadamente 900 milhões de dólares em valor de mercado projetado nos próximos 5 anos, disse, mudando para a linguagem que ele talvez realmente entendesse. Estimativas conservadoras sugerem que poderíamos capturar 40% do mercado de computação quântica se executarmos adequadamente. Seus olhos se iluminaram com os números. É claro que sim, agora é isso que quero ouvir. 900 milhões. Ele puxou o telefone, provavelmente fazendo uma anotação. Precisaremos discutir estratégias de aceleração. O mercado não espera por ninguém. Depois que Blake seguiu para aterrorizar outros departamentos, Sarah se aproximou da minha estação com 2 xícaras de café e uma expressão preocupada. Esse cara me dá arrepios, disse ela, se acomodando na cadeira ao meu lado. Você viu como ele olhou para você? Como se você fosse algum tipo de curiosidade. Já lidei com pior, respondi, mas a observação de Sarah me incomodou mais do que eu queria admitir. O olhar de Blake havia permanecido de maneiras que pareciam inapropriadas para uma apresentação profissional. Mila, tenha cuidado com ele. Ouvi histórias sobre como a família Morgan opera. Eles são tubarões que sorriem enquanto estão circulando. Tomei um gole do meu café, observando Blake através das paredes de vidro da sala de conferência onde agora estava dominando com a alta gerência. Seus gestos animados e postura confiante sugeriam que ele já estava fazendo planos para mudanças que não entendia. Deixe ele circular, disse silenciosamente. Tubarões são impressionantes até encontrarem algo com dentes maiores. Sarah riu nervosamente. Só me prometa que não vai fazer nada louco se ele pressionar demais. Voltei-me para meu código, algoritmos fluindo pela tela como DNA digital. Defina louco. As próximas 2 semanas revelaram a verdadeira natureza de Blake através de uma série de interações cada vez mais condescendentes que faziam meu maxilar ranger de frustração reprimida. Durante nossa primeira reunião formal de revisão do projeto, Blake entrou na sala de conferência 15 minutos atrasado, café na mão, agindo como se pontualidade fosse opcional quando você é dono do prédio. Desculpem todos, a ligação com Tóquio se estendeu, anunciou, embora eu o tivesse visto conversando com uma recepcionista no saguão apenas momentos antes. Eu havia preparado uma apresentação abrangente detalhando o cronograma de desenvolvimento de Aurora, especificações técnicas e marcos projetados. 43 slides de pesquisa meticulosa e planejamento que representavam meses de análise. Vamos pular o jargão técnico, Blake interrompeu após meu 3º slide. Qual é a linha final? Quando podemos levar isso ao mercado? O cronograma depende da conclusão dos testes beta, aprovação regulatória para aplicações de computação quântica e... Mila, querida, preciso de datas, não dissertações. Querida. A sala inteira ficou em silêncio. Dr. Peterson, nosso chefe de departamento, se mexeu desconfortavelmente. Os olhos de Sarah se arregalaram em incredulidade. Coloquei meu controle remoto de apresentação com calma deliberada. Sr. Morgan, estou fornecendo a informação necessária para tomar decisões informadas sobre uma inovação de 900 milhões de dólares. Se você prefere respostas oversimplificadas para questões complexas, talvez outra pessoa deveria estar liderando esta revisão. O sorriso de Blake vacilou por apenas um momento antes de voltar ao lugar. É claro, você está absolutamente certa. Por favor, continue com sua análise completa. Mas o dano estava feito. Ele havia estabelecido a dinâmica que queria. Eu era a cientista bonita que se aprofundava demais nos detalhes. E ele era o líder pragmático que mantinha as coisas focadas no que realmente importava. Após a reunião, Dr. Peterson me puxou no corredor. Mila, sei que a abordagem do Blake é diferente do que estamos acostumados, mas a família está fazendo grandes mudanças, e todos nós precisamos nos adaptar. Adaptar a quê? Ser condescendida e dispensada? A novos estilos de liderança. Blake traz uma perspectiva fresca do lado empresarial. Olhei para Dr. Peterson, um homem que eu respeitava há 3 anos, vendo-o racionalizar o comportamento de Blake porque a família Morgan assinava seus contra-cheques. Sua perspectiva é que expertise técnica não importa contanto que os números pareçam bons. Isso não é fresco, Dr. Peterson. É assim que empresas falham. Apenas tente trabalhar com ele, ok? Por todos nós. Caminhando de volta ao meu laboratório, percebi que a covardia institucional me deixaria lutando contra Blake Morgan sozinha.
As pessoas que deveriam ter apoiado o rigor científico já estavam se curvando à autoridade herdada. O próximo movimento de Blake foi mais sutil, mas igualmente insultante. Ele começou a agendar check-ins informais com minha equipe, posicionando-se como um intermediário entre pesquisa e liderança executiva. Durante essas sessões, ele faria perguntas simplificadas sobre nosso trabalho, então explicaria nossas próprias inovações de volta para nós em terminologia empresarial. Então, essencialmente disse durante uma reunião particularmente excruciante: vocês criaram um computador mais rápido que pode fazer multitarefa muito bem. A coisa quântica é só o motor por baixo do capô, certo? Troquei olhares com minha equipe, PhDs brilhantes e cientistas de pesquisa que estavam sendo tratados como crianças aprendendo sobre automóveis. Essa é uma oversimplificação que perde o avanço fundamental, respondi. Computação quântica não é apenas processamento mais rápido. É um paradigma inteiramente diferente que permite. Certo, os detalhes técnicos. Mas para fins de apresentação, computador de multitarefa mais rápido é algo que investidores podem entender. Investidores deveriam entender no que estão investindo. Blake riu, e o som não carregava calor algum. Mila, você é brilhante na parte científica, sem dúvida. Mas negócios são sobre comunicação. Você não pode esperar que CEOs da Fortune 500 se sentem através de palestras de física quântica. Eu espero que eles respeitem a complexidade do que construímos. E eu respeito sua dedicação à precisão. Mas às vezes precisão precisa dar lugar à clareza. Esse comentário cristalizou tudo o que estava errado com a visão de mundo de Blake. Em sua mente, verdade técnica era negociável se interferisse com conveniência de marketing. Ele genuinamente acreditava que entendimento era menos importante que soar confiante. Após ele sair, Dr. Martinez, um dos meus pesquisadores sêniores, falou: Mila, esse cara vai ser um problema. Ele já está falando sobre otimizar nossa documentação de pesquisa e focar em resultados entregáveis. O que isso significa? Significa que ele quer que paremos de explorar aplicações teóricas e apenas construamos o que vender mais rápido. Senti algo frio se instalar no meu estômago. A Aurora não era apenas um produto para ser apressado ao mercado. Era uma fundação para décadas de inovação futura. Cortar caminhos agora limitaria seu potencial para sempre. Ele te deu alguma diretriz específica? Ele quer que preparemos uma visão geral técnica simplificada para a próxima reunião do conselho. Algo que explique a Aurora sem ficar atolado em provas matemáticas. O absurdo era impressionante. Blake queria que explicássemos computação quântica sem matemática. Como descrever música sem mencionar som. Naquela noite fiquei até tarde no laboratório, executando protocolos de segurança e fazendo backup de todos os dados de desenvolvimento de Aurora em drives criptografados. Chame de instinto, mas a dispensação casual de Blake da complexidade técnica parecia um precursor para algo pior. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Trabalhando até tarde de novo? Dedicação é admirável, mas equilíbrio trabalho-vida importa também. Blake. Olhei para a mensagem, pele arrepiando. Como ele tinha meu número pessoal? E por que estava me mandando mensagem às 21h30 sobre equilíbrio trabalho-vida? Não respondi. A segunda-feira seguinte trouxe a próxima escalada de Blake, um anúncio surpresa de que ele mesmo apresentaria a Aurora ao conselho, comigo fornecendo suporte técnico conforme necessário. Acho importante que os membros do conselho ouçam de alguém que fala a linguagem deles, explicou durante nossa reunião de equipe. Mila fez um trabalho incrível, mas tradução é fundamental. Tradução. Como se minha capacidade de explicar minhas próprias inovações fosse de alguma forma deficiente. Blake, apresentei ao conselho múltiplas vezes. Eles estão familiarizados com meu estilo de comunicação. É claro, e suas apresentações são muito completas. Só estou pensando que precisamos de algo com mais impacto, mais foco empresarial. Emily se inclinou para a frente. Mila terá a oportunidade de abordar questões técnicas diretamente? Absolutamente. Se algo surgir que for muito complexo para a discussão de nível empresarial, vou deferir à expertise dela. O tom condescendente fez meus dentes doerem. Blake estava se posicionando como a voz principal de Aurora enquanto me relegava ao papel de consultor técnico para perguntas de spillover. Prefiro co-apresentar, disse firmemente. O conselho deveria ouvir diretamente da pesquisadora principal sobre capacidades técnicas e aplicações empresariais. O sorriso de Blake se apertou quase imperceptivelmente. Aprecio seu entusiasmo, mas isso precisa ser otimizado. Muitas vozes podem confundir a mensagem. Minha voz criou a mensagem. A sala ficou em silêncio. A máscara de Blake escorregou por uma fração de segundo, revelando algo feio por baixo antes de voltar ao lugar. Mila, acho que você está mal entendendo a natureza colaborativa do que estamos construindo aqui. A Aurora é um esforço de equipe, e só estou tentando garantir o sucesso da equipe. Esforço de equipe. Meus 3 anos de trabalho teórico solo, avanços matemáticos que ninguém mais na empresa conseguia verificar, haviam se tornado subitamente uma conquista colaborativa que Blake poderia representar ao conselho.
Após a reunião, fiz 2 ligações. A primeira foi para Rebeca Torres, minha advogada de patentes, pedindo que ela revisasse toda a documentação de propriedade intelectual de Aurora e garantisse que minha posse pessoal estava sólida. A segunda foi para Dr. James Wu na Titan Dynamics, maior concorrente da Nasdaq, aceitando seu convite de longa data para almoçar e discutir oportunidades futuras. Se Blake Morgan queria jogar com meu trabalho, ele estava prestes a aprender que alguns jogos têm consequências muito caras. A apresentação ao conselho foi uma masterclass em roubo intelectual disfarçado de liderança corporativa. Blake entrou na sala de conferência executiva como se fosse dono não apenas da empresa, mas do próprio conceito de inovação. Senhoras e senhores, começou, sua voz carregando a confiança praticada de alguém que nunca duvidou de seu direito de ser ouvido. Estou animado para apresentar Aurora, nosso avanço revolucionário em computação quântica que transformará como o mundo processa inteligência artificial. Nosso avanço revolucionário, não meu. Nosso. Sentei na cadeira designada de conselheira técnica, assistindo Blake massacrar 3 anos da minha pesquisa com generalizações amplas e palavras de ordem empresariais que demonstravam sua incompreensão fundamental do que realmente havíamos construído. Aurora representa uma mudança de paradigma no pensamento computacional, continuou, clicando através de slides que eu criei, mas que agora levavam seu nome como apresentador principal. Ao aproveitar a superposição quântica, pense nisso como o multitarefa definitivo da natureza. Criamos sistemas que podem processar informação de maneiras que eram previamente impossíveis. Ele estava lendo minhas próprias palavras de volta para mim, simplificadas até o ponto de não ter significado. Superposição quântica não era um multitarefa definitivo da natureza. Era uma propriedade fundamental da matéria que permitia que partículas existissem em múltiplos estados simultaneamente até serem observadas. A comparação era como chamar a teoria da relatividade de Einstein de um truque legal com o tempo. A membro do conselho Margaret levantou a mão. Blake, pode explicar as vantagens específicas sobre métodos atuais de processamento de inteligência artificial? Blake olhou para mim e pude ver o momento em que ele percebeu que havia chegado aos limites de seu material preparado. Mila pode falar sobre as especificidades técnicas, disse suavemente. Mas o ponto-chave é melhorias de velocidade e capacidade que nos posicionam anos à frente dos concorrentes. Margaret olhou diretamente para mim. Senhora Dawson, que tipo de melhorias de performance estamos vendo? Finalmente foi-me permitido falar sobre meu próprio trabalho. As redes neurais aprimoradas quanticamente de Aurora podem processar certas categorias de problemas aproximadamente 10.000 vezes mais rápido que sistemas tradicionais. Expliquei, levantando e movendo para a tela de apresentação. Mais importante, eles podem explorar espaços de solução que computadores clássicos fisicamente não podem acessar. Pode nos dar um exemplo concreto? Puxei uma demonstração que havia preparado separadamente, mostrando a Aurora resolvendo um problema de dobramento de proteína que havia confundido supercomputadores convencionais por meses. Pesquisa médica, modelagem financeira, previsão climática, qualquer campo requerendo otimização complexa através de múltiplas variáveis. A Aurora não apenas trabalha mais rápido, trabalha diferentemente, encontrando soluções que outros sistemas nem conseguem perceber. A sala ficou silenciosa, absorvendo as implicações. Essas eram pessoas inteligentes que entendiam a magnitude do que eu estava descrevendo. Qual é nossa vantagem de mercado projetada? Perguntou Robert Kim, o membro financeiro do conselho. Estimativas conservadoras sugerem uma liderança de 5 anos sobre concorrentes, respondi. Apenas as fundações matemáticas levariam anos para outras empresas replicarem, assumindo que conseguissem atrair o talento certo. Blake entrou de volta na conversa, claramente desconfortável com quanto tempo eu havia falado. Exatamente o tipo de vantagem competitiva que precisamos, disse, movendo-se entre mim e o conselho. O que nos leva à nossa estratégia de entrada no mercado. Ele lançou em um cronograma que fez meu estômago despencar. Blake queria começar testes beta em 6 meses e lançamento comercial completo em 18 meses, um cronograma que exigiria cortar caminhos em testes de segurança, conformidade regulatória e otimização do sistema. Blake interrompi, incapaz de ficar quieta. Esse cronograma assume que tudo corre perfeitamente. Aplicações de computação quântica requerem validação extensa para garantir estabilidade e segurança. É claro, respondeu, seu tom sugerindo que eu estava afirmando o óbvio. Mas também não podemos deixar o perfeito ser inimigo do bom. Vantagem de primeiro movimento é tudo em tecnologia. Não se lançarmos algo que falha catastroficamente no campo. O sorriso de Blake ficou forçado. Mila, aprecio sua cautela, mas precisamos equilibrar perfeccionismo técnico com realidades de mercado. Perfeccionismo técnico, como se garantir que nossa plataforma de computação quântica não entrasse em colapso sob condições do mundo real fosse algum tipo de luxo acadêmico. A membro do conselho Patricia Williams se inclinou para a frente. Senhora Dawson, o que você vê como um cronograma razoável para um lançamento comercial estável?
24 a 30 meses mínimo, disse honestamente. Sistemas quânticos são inerentemente frágeis. Precisamos de testes extensos para garantir confiabilidade através de diferentes ambientes computacionais. O maxilar de Blake se apertou. Ou poderíamos priorizar funcionalidade central e iterar rapidamente baseado no feedback do usuário. É assim que empresas de tecnologia bem-sucedidas operam. A diferença fundamental em nossas filosofias não poderia ter sido mais clara. Blake via Aurora como software para ser debugado através de reclamações de clientes. Eu via como um sistema mecânico quântico que poderia causar corrupção massiva de dados ou brechas de segurança se apressado ao mercado prematuramente. Após a reunião do conselho, Blake me encurralou no corredor. Sua máscara profissional finalmente escorregando. O que foi aquilo lá dentro? Exigiu, sua voz baixa mas furiosa. Aquilo foi honestidade sobre cronogramas de desenvolvimento. Aquilo foi sabotagem. Você me fez parecer que não entendo os requisitos técnicos. Você entende os requisitos técnicos? Blake se aproximou, invadindo meu espaço pessoal de uma maneira que fez minha pele se arrepiar. Escute cuidadosamente, Mila. Estou tentando ser colaborativo aqui, mas você está tornando isso muito difícil. Esta empresa precisa de liderança que possa equilibrar excelência técnica com pragmatismo empresarial. E você acha que fornece essa liderança? Acho que forneço o tipo de liderança que transforma a pesquisa brilhante em produtos lucrativos. Seu trabalho é garantir que a tecnologia funcione. Meu trabalho é garantir que ela seja bem-sucedida no mercado. Olhei para ele, reconhecendo a arrogância fundamental de sua posição. Blake genuinamente acreditava que a expertise técnica era subordinada à estratégia empresarial, que a pessoa que construiu algo era menos importante que a pessoa que o vendia. Blake, sem excelência técnica você não tem nada para vender. A Aurora não é apenas outro produto de software que pode ser apressado ao mercado e consertado depois. É um sistema quântico que requer precisão em todos os níveis. Tudo pode ser otimizado pós-lançamento. É para isso que servem as atualizações. A ignorância era impressionante. Blake queria tratar computação quântica como um aplicativo móvel que podia ser patchado sempre que usuários reportassem bugs. Você não pode atualizar comportamento mecânico quântico, Blake. Ou a matemática funciona corretamente ou não funciona. Não há meio termo. Sempre há meio termo. É disso que negócios se tratam, encontrar compromissos funcionais. Percebi naquele momento que Blake Morgan representava tudo o que estava errado com a cultura corporativa moderna, a crença de que a expertise era negociável, que complexidade podia ser simplificada através de pura força de vontade, e que entender algo era menos importante que controlá-lo. Preciso voltar ao trabalho, disse, contornando-o. A voz de Blake me seguiu pelo corredor. Mila, vamos precisar discutir seu problema de atitude em breve. Esse tipo de resistência não é sustentável. Problema de atitude. Porque insistir em precisão técnica era de alguma forma uma falha de caráter. Naquela noite, liguei para Dr. James Wu na Titan Dynamics e marquei almoço para a sexta-feira seguinte. Se Blake queria tratar a Aurora como sua propriedade pessoal apesar de não ter entendimento de como funcionava, ele estava prestes a aprender que algumas propriedades intelectuais não podiam ser roubadas, apenas perdidas. A reunião de almoço com o Dr. Wu aconteceu em um restaurante discreto em Cambridge, longe da sede da Nasdaq em Boston. James era tudo que Blake não era. Um PhD em física teórica que havia construído a Titan Dynamics do zero através de inovação técnica genuína ao invés de riqueza herdada. Mila, tenho seguido suas publicações há anos, disse durante as entradas. Seu trabalho em protocolos de interface quântico-clássica é revolucionário. Como está achando o ambiente corporativo na Nasdaq? Escolhi minhas palavras cuidadosamente, ciente de que essa conversa poderia mudar tudo. Os desafios técnicos são estimulantes, mas a liderança empresarial se tornou complicada. James assentiu knowingly. Blake Morgan. Ouvi histórias de colegas que lidaram com ele em conferências. Charmoso mas superficial. Mais interessado em reivindicar crédito que entender fundamentos. Isso é diplomático. Posso me dar ao luxo de ser diplomático. Não tenho que trabalhar com ele. James se inclinou ligeiramente para a frente. Mila, serei direto. A Titan tem desenvolvido capacidades de computação quântica, mas estamos anos atrás de onde você está com a Aurora. Se você alguma vez se interessar em liderar uma divisão de pesquisa com autonomia técnica completa e orçamento ilimitado, gostaria muito de continuar esta conversa. A oferta pairou no ar entre nós. James não estava apenas propondo uma mudança de emprego, estava sugerindo que eu trouxesse as inovações de Aurora para sua empresa. É uma oferta generosa, mas a Aurora foi desenvolvida na Nasdaq usando seus recursos. A Aurora foi desenvolvida por você usando seu intelecto. Equipamento e financiamento são ferramentas, mas inovação vem de indivíduos. As patentes estão em seu nome, correto? Assenti. Através de estruturação legal cuidadosa com a ajuda de Rebecca, minhas patentes centrais eram pessoalmente possuídas e licenciadas para a Nasdaq ao invés de atribuídas a eles.
Era uma proteção na qual havia insistido após ver outros pesquisadores perderem controle de suas descobertas. Então você tem opções, James continuou. Se a Nasdaq não está fornecendo o ambiente que você precisa para perseguir pesquisa significativa, outras oportunidades existem. Que tipo de oportunidades? Posição de pesquisadora líder com participação em equity, autonomia completa da equipe e orçamento ilimitado para pesquisa avançada em computação quântica. Estamos falando sobre construir algo que poderia saltar não apenas a Nasdaq, mas todos os outros jogadores no espaço quântico. A visão era intoxicante. Trabalhar para alguém que entendia a ciência com recursos para empurrar as capacidades de Aurora muito além do que o cronograma apressado de Blake permitiria. Preciso considerar todas as implicações, disse cuidadosamente. É claro, mas Mila, mentes brilhantes merecem trabalhar em ambientes que valorizam brilhantismo. Você passou 3 anos construindo algo extraordinário. Não deixe mentes menores diminuir o que você conquistou. Naquela noite encontrei Blake esperando no meu laboratório, sentado na minha mesa como se pertencesse lá, navegando através de arquivos no meu monitor principal. Blake, o que está fazendo aqui? Ele olhou para cima com aquele mesmo sorriso praticado que nunca chegava aos seus olhos. Apenas me familiarizando com o status atual de desenvolvimento. Como líder do projeto Aurora, preciso me manter atualizado sobre todo o progresso técnico. Líder do projeto? Quando isso havia acontecido? Segundo quem você é líder do projeto Aurora? Segundo necessidade organizacional. O conselho precisa de estruturas claras de responsabilidade, e eu sou responsável pelo sucesso comercial de Aurora. Movi-me para minha estação de trabalho, notando quais arquivos ele havia acessado. Principalmente documentação e relatórios de progresso, nada contendo os algoritmos centrais, mas a violação ainda fez meu sangue ferver. Blake, acessar estações de trabalho de outras pessoas sem permissão é violação de segurança. É a empresa da minha mãe, Mila. Violações de segurança não se aplicam realmente à supervisão executiva. A admissão casual de nepotismo corporativo era impressionante. Blake genuinamente acreditava que propriedade familiar o isentava de normas profissionais e limites éticos. Supervisão executiva não inclui acesso não autorizado a dados de pesquisa seguros. Blake se levantou, movendo-se ao redor da mesa para ficar desconfortavelmente perto de mim. Sabe, Mila, você é incrivelmente talentosa, mas talento sem trabalho em equipe é apenas masturbação. Impressionante de assistir, mas ultimamente improdutiva. A comparação crua fez minha pele se arrepiar, mas também revelou como Blake realmente me via. Como uma performer brilhante cujo trabalho existia para seu entretenimento e controle. Trabalho em equipe requer respeito mútuo, Blake. Algo que você não mostrou interesse em fornecer. Eu respeito suas habilidades. Só acho que você precisa de orientação sobre como aplicá-las produtivamente. Definição produtiva de quem? A máscara de Blake escorregou novamente, revelando a arrogância por baixo. A definição que transforma pesquisa em receita. Olhe, Mila, você é brilhante na parte técnica, mas negócios requerem perspectiva mais ampla. Você vê computação quântica. Eu vejo dominância de mercado. E se dominância de mercado compromete integridade técnica? Integridade técnica que não consegue gerar lucro é apenas masturbação cara. Novamente, seu uso repetido da metáfora sexual não era acidental. Blake estava deliberadamente me fazendo sentir desconfortável, afirmando dominância através de linguagem inapropriada em ambientes profissionais. Preciso terminar meu trabalho, disse, movendo-me para minha cadeira e me virando propositalmente para longe dele. Blake não saiu imediatamente. Em vez disso, permaneceu atrás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume e sua presença como um peso físico. Mila, vamos trabalhar juntos por muito tempo. Seria melhor se encontrássemos maneiras de colaborar mais efetivamente. A maneira como ele disse colaborar fez meu estômago revirar. Havia um subtom que não tinha nada a ver com parceria profissional. Colaboração requer competência de ambas as partes. A mão de Blake pousou no meu ombro e eu me afastei como se tivesse sido queimada. Não me toque. Calma, só tentando ser amigável. Você parece tensa. Eu pareço focada no trabalho, que você está interrompendo. Blake finalmente se afastou, mas sua voz carregava um aviso. Mila, essa atitude está se tornando um problema real. Tenho sido paciente, mas paciência tem limites. Depois que ele saiu, imediatamente mudei todas as minhas senhas, executei varreduras de segurança na minha estação de trabalho, e fiz backup da base de código completa de Aurora para drives criptografados armazenados fora do local. O comportamento de Blake havia cruzado de incompetência profissional para assédio pessoal, e eu me recusava a ser vitimizada. Mais importante, marquei outra reunião com o Dr. Wu para a semana seguinte. As ameaças e comportamento inapropriado de Blake haviam tornado minha decisão mais fácil. Se ele queria me tratar como um obstáculo a ser removido ao invés da cientista que havia construído Aurora, ele estava prestes a descobrir o que acontecia quando o obstáculo revidava. A manhã seguinte trouxe um e-mail que cristalizou tudo o que estava errado com a abordagem de liderança de Blake.
enviado para toda a equipe de desenvolvimento de Aurora, delineava iniciativas de reestruturação que fizeram meu sangue gelar. Equipe, após revisão cuidadosa de nossos processos de desenvolvimento, estou implementando várias melhorias de eficiência para garantir que Aurora atenda seu cronograma agressivo de lançamento. Efetivo imediatamente, todas as decisões técnicas requerem aprovação do lado empresarial para garantir viabilidade de mercado. Foco de pesquisa mudará de otimização teórica para implementação prática. Requisitos de documentação serão otimizados para reduzir sobrecarga administrativa. Reuniões de equipe serão reorganizadas sob liderança centralizada para melhorar comunicação. Essas mudanças nos ajudarão a manter a vantagem competitiva de Aurora enquanto garantem alocação responsável de recursos. Por favor, me vejam individualmente para discutir como esses ajustes afetam seus papéis específicos. Melhores cumprimentos. Blake Morgan, líder do projeto Aurora. Olhei para o e-mail, reconhecendo o jargão corporativo pelo que era. Blake estava tomando controle de decisões técnicas que não entendia, eliminando pesquisa teórica que poderia atrasar seu cronograma, reduzindo documentação que fornecia a responsabilidade, e se posicionando como o único tomador de decisões para o desenvolvimento de Aurora. Emily apareceu na minha estação em minutos, parecendo tão indignada quanto eu me sentia. Mila, isso é insano. Decisões técnicas requerem aprovação do lado empresarial? Ele nem entende a diferença entre superposição quântica e computação clássica. É exatamente por isso que ele está fazendo isso, respondi. Blake sabe que não pode contribuir tecnicamente, então está garantindo que todas as contribuições técnicas tenham que fluir através dele primeiro. Mas isso vai atrasar tudo até rastejar. Cada otimização, cada correção de bug, cada melhoria precisará ser explicada para alguém que não tem o background para avaliar. Dr. Martinez se juntou à conversa, rosto sombrio. Fica pior. Acabei de conversar com Blake sobre minha pesquisa de correção de erros quânticos. Ele quer que eu suspenda porque não é diretamente aplicável aos objetivos atuais de implementação. A estupidez era impressionante. Correção de erros quânticos era fundamental para a estabilidade de Aurora. Sem ela, o sistema seria propenso à decoerência que poderia corromper cálculos ou causar falhas completas do sistema. Ele vai aleijar todo o projeto, disse Sarah silenciosamente. Isso não é melhoria de eficiência. É gestão de ego. Olhei ao redor para minha equipe, pesquisadores brilhantes que haviam dedicado anos a empurrar os limites da computação quântica, sendo reduzidos a programadores que precisavam de permissão para perseguir as próprias inovações que haviam tornado a Aurora possível. Tenho uma reunião com ele esta tarde, disse. Deixem-me ver se consigo colocar algum senso nele. Mas enquanto falava as palavras, sabia que eram vazias. Blake não estava interessado em senso. Estava interessado em controle, e controle significava reduzir todos os outros a posições subordinadas independentemente de sua expertise. A reunião com Blake aconteceu em seu escritório recém-renovado, completo com janelas do chão ao teto. Móveis de couro e arte abstrata que provavelmente custava mais que os salários anuais da maioria dos pesquisadores. Ele se sentou atrás de uma mesa massiva como um rei concedendo audiência a um súdito. Mila, fico feliz que tenha vindo. Queria discutir como a reestruturação afeta seu papel especificamente. Permaneci de pé, recusando-me a aceitar a dinâmica que ele estava tentando estabelecer. Blake, essa reestruturação vai destruir o cronograma de desenvolvimento de Aurora e comprometer sua integridade técnica. É exatamente esse tipo de pensamento que precisamos superar. Você está vendo obstáculos onde eu vejo oportunidades para a tomada de decisão otimizada. Otimizada por quem? Você não tem o background técnico para avaliar decisões de computação quântica. O sorriso de Blake se apertou. Tenho o background empresarial para avaliar se decisões técnicas apoiam nossos objetivos comerciais. E quando esses objetivos entram em conflito com requisitos técnicos? Eles não vão, se a equipe técnica focar em soluções práticas ao invés de perfeição teórica. Senti algo frio se instalar no meu peito. Blake genuinamente acreditava que objetivos empresariais tinham precedência sobre precisão científica. Que pressão de mercado poderia de alguma forma sobrepor as leis da física? Blake, computação quântica não funciona assim. Você não pode sacrificar precisão teórica por conveniência prática. A matemática ou funciona ou não funciona. Tudo pode ser otimizado, Mila. É para isso que iteração serve. Você não pode iterar comportamento mecânico quântico. Ou suas equações descrevem a realidade corretamente, ou seu sistema falha catastroficamente. Blake se recostou em sua cadeira, me estudando com aqueles olhos azuis frios. Sabe o que eu acho? Acho que você está tão investida em ser a pessoa mais inteligente da sala que não consegue aceitar liderança colaborativa. Isso não é sobre requisitos técnicos. É sobre controle. A projeção era impressionante. Blake, que havia se posicionado como árbitro de todas as decisões técnicas apesar de carecer de entendimento básico, estava me acusando de problemas de controle por insistir em precisão científica. Isso é sobre garantir que a Aurora realmente funcione quando a lançarmos.
Aurora vai funcionar, porque vamos fazer funcionar. É isso que equipes bem-sucedidas fazem. Elas se adaptam, fazem compromissos, encontram soluções. E quando adaptação e compromisso requerem violar as leis da física? Blake se levantou, movendo-se ao redor de sua mesa para se impor sobre mim de uma maneira que era claramente destinada a intimidar. Mila, você é brilhante, mas brilhantismo sem liderança é apenas masturbação acadêmica. Estou oferecendo a chance de ser parte de algo maior que sua pesquisa, mas você tem que estar disposta a aceitar orientação. Lá estava novamente a metáfora sexual crua projetada para rebaixar e controlar. O uso repetido de Blake deste insulto particular revelava como ele realmente via trabalho intelectual, como performance autoindulgente que precisava de seu senso empresarial masculino para se tornar útil. Não preciso de orientação de alguém que acha que computação quântica é o multitarefa definitivo da natureza. O rosto de Blake ficou vermelho. É exatamente esse tipo de atitude arrogante e condescendente que te torna impossível de trabalhar. E sua atitude ignorante e desdenhosa te torna desqualificado para liderar este projeto. As palavras pairaram no ar entre nós, e percebi que havia cruzado uma linha que Blake não perdoaria. Sua expressão mudou de raiva para algo mais frio e calculista. Mila, tentei ser paciente com você, mas esta conversa deixa claro que mudanças significativas são necessárias. Estarei recomendando ao Conselho que a estrutura de liderança de Aurora precise de ajuste imediato. Significando o quê? Significando que alguém precisa assumir responsabilidade por garantir que este projeto seja bem-sucedido, e essa pessoa claramente não é você. Olhei para Blake, reconhecendo a ameaça pelo que era. Ele ia tentar me remover de Aurora inteiramente, alegando que minha atitude e falta de colaboração me tornavam inadequada para envolvimento continuado. Blake, eu criei Aurora. Cada algoritmo, cada inovação, cada avanço veio da minha pesquisa. Você não pode executar o projeto sem mim. Na verdade, posso. Temos documentação, repositórios de código e uma equipe de pesquisadores talentosos que podem continuar o desenvolvimento sob liderança adequada. A ilusão era completa. Blake genuinamente acreditava que as inovações de Aurora podiam ser replicadas por outras pessoas seguindo minha documentação, como seguir uma receita de biscoitos de chocolate. Documentação não substitui entendimento. Os outros pesquisadores são talentosos, mas não desenvolveram as fundações teóricas. Então eles aprenderão. É isso que pessoas inteligentes fazem, se adaptam. Saí do escritório de Blake sabendo que guerra havia sido declarada. Ele ia tentar me empurrar para fora de Aurora mantendo minhas inovações, transformando 3 anos da minha pesquisa em seu caminho pessoal para sucesso executivo. Mas Blake havia feito um cálculo crucial errado. Ele assumiu que controlar o ambiente corporativo significava me controlar. Ele estava prestes a aprender o contrário. Naquela noite, liguei para Dr. Wu e aceitei sua oferta. James, estou pronta para discutir termos. Excelente. Quando pode começar? Preciso de 2 semanas para lidar com a transição adequadamente. Mas James, você deve saber que minha saída da Next Tech pode ficar bagunçada. Blake Morgan não vai aceitar perder a Aurora graciosamente. Deixe-me me preocupar com Blake Morgan. Pode trazer suas patentes com você? Cada uma delas. São pessoalmente possuídas e licenciadas para a Next Tech, não atribuídas. Quando terminar o acordo de licenciamento, a Aurora se torna nada mais que hardware caro. E sua equipe? Emily e Dr. Martinez já expressaram interesse em fazer mudanças. A reestruturação de Blake tem todo mundo procurando saídas. Mila, essa vai ser a aquisição da década. As capacidades de Aurora com os recursos e infraestrutura da Titan vão saltar sobre todos os concorrentes no espaço quântico. Após finalizar os detalhes com James, passei o fim de semana implementando minha estratégia de saída. Cada linha do código central de Aurora foi copiada para servidores seguros fora da rede da Next Tech. Toda a documentação de pesquisa foi copiada para drives criptografados. Mais importante, preparei o aviso legal que terminaria meu acordo de licenciamento de patentes com a Next Tech. Rebecca Torres havia elaborado a carta de terminação com precisão cirúrgica. Sob os termos do acordo de licenciamento original, eu podia revogar os direitos de uso da Next Tech se eles violassem o contrato através de modificações não autorizadas ou tentativas de contornar minhas proteções de propriedade intelectual. A reestruturação de Blake e tentativa de tomada de controle técnico forneciam exatamente a violação que eu precisava. Segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório cedo, sabendo que esta seria minha última semana na Next Tech. Blake já estava no laboratório, pairando sobre a estação de trabalho de Emily com 2 guardas de segurança o flanqueando. Mila, timing perfeito, disse sem olhar para cima. Precisamos discutir algumas preocupações de segurança. Aproximei-me devagar, notando como os guardas de segurança se posicionaram entre mim e a saída. Que tipo de preocupações de segurança? Blake finalmente se virou para me enfrentar, sua expressão misturando triunfo com algo mais feio.
Preocupações sobre acesso não autorizado a sistemas proprietários, potencial roubo de propriedade intelectual e comunicações com entidades competitivas. Meu sangue gelou. De alguma forma, Blake havia descoberto minhas reuniões com Dr. Wu. Não sei do que está falando. Não sabe. Blake puxou seu telefone, me mostrando fotos tiradas de através da rua no restaurante de Cambridge onde encontrei James. Dr. James Wu, CEO da Titan Dynamics. Companheiro de almoço interessante para alguém com acesso às especificações completas de Aurora. A vigilância era ilegal e vingativa, mas Blake claramente não se importava com legalidade quando sua posição estava ameaçada. Almoçar com um colega não é violação de segurança. Almoçar com um concorrente enquanto discute tecnologia proprietária certamente é. Blake acenou para os guardas de segurança. O acesso do sistema da Sra. Dawson precisa ser suspenso imediatamente pendente investigação. Assisti enquanto um dos guardas se movia para minha estação de trabalho, começando o processo de me trancar fora de sistemas que eu havia construído do zero. Blake, você não pode restringir meu acesso sem devido processo e acusações formais. Na verdade, posso. Protocolos de segurança permitem suspensão imediata quando espionagem corporativa é suspeitada. Espionagem corporativa. Blake estava indo nuclear, me acusando da violação mais séria possível na indústria de tecnologia. Emily deu um passo à frente, rosto pálido mas determinado. Blake, isso é insano. Mila criou a Aurora. Ela não está roubando nada. Emily, sugiro que você foque em suas próprias responsabilidades. Este assunto não te diz respeito. Mas Sarah não estava recuando. Diz respeito a todos nós. Você está acusando a pesquisadora mais ética que conheço de espionagem corporativa baseado em uma fotografia dela almoçando. A máscara de Blake escorregou completamente, revelando o autoritário vicioso por baixo. Emily, seu emprego continuado aqui depende de sua habilidade de seguir instruções e evitar insubordinação. Sugiro que considere suas próximas palavras muito cuidadosamente. A ameaça era explícita e feia. Blake estava usando táticas de medo para me isolar de meus colegas, garantindo que ninguém arriscaria a carreira para me apoiar. Olhei ao redor do laboratório para pesquisadores que haviam trabalhado ao meu lado por 3 anos, vendo o conflito em seus rostos. Eles queriam ajudar, mas Blake mantinha seus sustentos como refém. Está tudo bem, disse a Sarah silenciosamente. Não coloquem suas carreiras em risco por isso. Mas enquanto falava, puxei meu telefone e enviei uma única mensagem de texto para Rebecca Torres. Execute imediatamente. Blake estava tão focado em seu momento de triunfo que não notou a pequena ação que destruiria tudo que ele havia tentado roubar. Mila, você precisará entregar toda a propriedade da empresa, incluindo documentação, drives e quaisquer materiais relacionados ao desenvolvimento de Aurora. Entreguei meu laptop da empresa, meu crachá de acesso e o equipamento padrão. O que não entreguei foi meu telefone pessoal, meus drives criptografados escondidos fora do local, ou a bomba legal que já estava fazendo tic-tac em direção à detonação. Você ouvirá de nosso departamento jurídico sobre potenciais acusações criminais, disse Blake enquanto segurança me escoltava do prédio. Espionagem corporativa carrega penalidades sérias. Sorri para ele. O primeiro sorriso genuíno que havia dado a Blake Morgan desde que o conheci. Blake, você está absolutamente certo. Espionagem corporativa carrega penalidades sérias. Ansioso para ver como isso funciona para você. A confusão em seu rosto foi perfeita. Blake pensou que havia ganhado me acusando de crimes que não podia provar. Ele não fazia ideia de que o verdadeiro crime havia sido sua tentativa de roubar minha propriedade intelectual, e a evidência estava prestes a se tornar muito pública. Na terça-feira à tarde, a vitória de Blake havia virado cinza. O primeiro sinal de problema foi a carta formal de Rebecca entregue ao departamento jurídico da Nasdaq e copiada para todo o conselho diretor. Informava a empresa que sua licença para usar minhas patentes de computação quântica estava imediatamente terminada devido à violação material do contrato. Especificamente as tentativas da Nasdaq de tomar controle não autorizado sobre tecnologia proprietária, contornar proteções estabelecidas de propriedade intelectual, e remover o detentor da patente da supervisão de inovações licenciadas constituem violação intencional dos termos de licenciamento. O segundo sinal foi a falha completa dos sistemas de demonstração de Aurora. Sem meus protocolos de autenticação e otimização contínua de algoritmos. A estrutura de computação quântica começou a experimentar os erros de decoerência que minha pesquisa havia passado 2 anos aprendendo a prevenir. Na quarta-feira, a Aurora estava produzindo saídas lixo e derrubando servidores. Blake me ligou 17 vezes. Não atendi. Quinta-feira trouxe as notícias que eu estava esperando. A Titan Dynamics anunciou a aquisição de patentes revolucionárias de computação quântica da doutora Mila Dawson, ex-pesquisadora da Nasdaq, junto com a nomeação da doutora Dawson como diretora de inovação e diretora de pesquisa quântica. O comunicado de imprensa foi devastador.
O trabalho revolucionário da doutora Dawson em inteligência artificial aprimorada quanticamente representa uma mudança de paradigma na capacidade computacional. A Titan Dynamics tem a honra de fornecer os recursos e ambiente de pesquisa necessários para a inovação continuada nos mais altos níveis. As ligações de Blake se tornaram cada vez mais frenéticas e incoerentes. Guardas de segurança tiveram que escoltá-lo do meu prédio de apartamentos quando ele apareceu exigindo que eu consertasse essa bagunça. A reunião do conselho de sexta-feira foi reportadamente um massacre. Margaret me ligou diretamente. Mila, o conselho precisa entender o que está acontecendo. A Aurora está completamente não funcional, e Blake alega que você sabotou os sistemas. Margaret, não sabotei nada. Terminei um acordo de licenciamento que Blake violou através de suas tentativas de roubar controle da minha propriedade intelectual. Isso pode ser resolvido? A empresa investiu milhões no desenvolvimento de Aurora. Olhei pela paisagem de Boston do meu escritório temporário na Titan Dynamics, onde já estava trabalhando com recursos que diminuíam qualquer coisa que a Nestec havia fornecido. Margaret, Blake deixou claro que a Nestec não valorizava minhas contribuições. Ele chamou meu trabalho de masturbação acadêmica e tentou me empurrar para fora mantendo minhas inovações. Resolução nunca foi seu objetivo. O que seria necessário para restaurar o acordo de licenciamento? A pergunta que eu estava esperando. Demissão imediata de Blake, reconhecimento público de que a Aurora foi construída na minha tecnologia proprietária, e uma taxa de licenciamento que reflita o valor real do que a Nestec perdeu. Quanto estamos falando? 900 milhões de dólares. O valor projetado completo de Aurora ao longo de 5 anos. O silêncio de Margaret se estendeu por longos momentos. Mila, isso é mais do que a empresa vale. É lamentável, mas é menos do que Blake custou a vocês tentando roubar algo que não podia construir sozinho. A ligação terminou sem resolução, mas sabia que o conselho estava em modo pânico total. A Aurora havia sido seu produto principal para a próxima década, e sem minhas patentes, não era nada mais que equipamento caro de computador. Segunda-feira trouxe o anúncio de demissão de Blake. Terça-feira trouxe a ligação pessoal de sua mãe, Leia Morgan, implorando para eu reconsiderar. Quarta-feira trouxe sua oferta para recomprar as patentes por 200 milhões de dólares. Recusei todas. Quinta-feira, realizei uma coletiva de imprensa na sede de Cambridge da Titan Dynamics, ao lado de protótipos de sistemas de computação quântica que faziam a Aurora parecer primitiva. Inovação requer ambientes que nutrem e respeitam a excelência científica, disse aos repórteres de tecnologia reunidos. Quando corporações priorizam controle sobre competência, elas perdem mais que apenas pesquisadores talentosos. Elas perdem seu futuro. Um repórter perguntou sobre Blake especificamente. Senhora Dawson, Blake Morgan publicamente a culpou pelo fracasso de Aurora, alegando que você sabotou sistemas por despeito. Sorri, lembrando das palestras condescendentes de Blake sobre realidade empresarial e pragmatismo de mercado. Blake Morgan nunca entendeu que você não pode roubar a mente de alguém. Você pode roubar seu trabalho, copiar seu código, até reivindicar crédito por suas inovações. Mas o pensamento que cria tecnologia revolucionária vive na pessoa que fez o trabalho. Então o fracasso de Aurora não foi sabotagem? O fracasso de Aurora era inevitável no momento em que Blake decidiu que propriedade era mais importante que entendimento. Ele queria controlar computação quântica sem aprender mecânica quântica. A realidade não negocia com estratégia empresarial. A pergunta final veio da TechCrunch. O que vem a seguir para sua pesquisa em computação quântica? Gesticulei para o logo da Titan Dynamics atrás de mim, para a equipe de pesquisadores brilhantes que James havia reunido, para o orçamento ilimitado e recursos que me permitiriam empurrar as inovações de Aurora muito além do que o cronograma apressado de Blake poderia ter alcançado. Tudo que Blake Morgan pensou que estava roubando era apenas o começo. Inovação real não acontece em salas de diretoria corporativa onde pessoas brigam por crédito. Acontece em laboratórios onde mentes brilhantes têm a liberdade de perseguir problemas impossíveis. 6 meses depois, a Titan Dynamics anunciou o primeiro sistema de inteligência artificial aprimorada quanticamente comercial, com capacidades que faziam o Aurora original parecer uma calculadora de bolso. Nossos clientes incluíam 3 empresas que haviam fugido da Nextech após o colapso de Aurora. Blake Morgan foi visto pela última vez trabalhando como consultor de desenvolvimento empresarial para uma empresa de software de médio porte em Phoenix. Seu currículo notavelmente omitindo sua breve permanência como líder do projeto Aurora. As ações da Nextech nunca se recuperaram da perda de Aurora. Leia Morgan renunciou como CEO após o voto de confiança do conselho falhar. A empresa foi eventualmente adquirida por uma firma de private equity e desmontada para peças. Mas a vitória mais doce veio na forma de um e-mail de Emily, agora liderando pesquisa de correção de erro quântico na Titan Dynamics sob minha supervisão.
Mila, Blake me ligou ontem perguntando se eu poderia ajudá-lo a entender superposição quântica para uma proposta de consultoria que está escrevendo. Disse a ele que estava muito ocupada trabalhando em computação quântica real para explicar multitarefa imaginária para alguém que não entenderia a explicação de qualquer jeito. E até minhas costelas doerem. Blake Morgan havia pensado que podia roubar meu trabalho porque fundamentalmente mal entendia o que trabalho realmente era. Ele via produtos e patentes, código e documentação. Mas inovação não é algo que você pode copiar ou controlar ou reivindicar crédito. Inovação é pensar diferentemente sobre problemas impossíveis. É ver relacionamentos matemáticos que ainda não existem. É entender que a realidade opera segundo regras mais sutis e belas do que estratégias empresariais podem compreender. Blake queria possuir computação quântica. O que ele conseguiu foi uma masterclass sobre por que brilhantismo não pode ser roubado, apenas conquistado através de anos de estudo dedicado. Falha experimental e a humildade de deixar o universo te ensinar seus segredos. Eles pensaram que eu era apenas outro rosto bonito que podia ser empurrado, controlado e desacreditado quando conveniente. O que descobriram foi que algumas mentes não podem ser enjauladas, e quando você tenta roubar de alguém que construiu a própria fundação sobre a qual você está em pé, você não apenas perde o roubo, você perde tudo. Meu nome é Mila Dawson. Aos 29 anos, entreguei uma inovação de 900 milhões de dólares ao nosso maior concorrente ao invés de deixar alguém que chamou o trabalho da minha vida de masturbação acadêmica lucrar. Com meu brilhantismo, Blake Morgan aprendeu que inteligência não é algo que você herda ou adquire através da escola de negócios. É algo que você conquista através de entender o mundo mais profundamente que as pessoas ao seu redor. E quando essas pessoas tentam diminuir o que você construiu, a resposta mais devastadora não é vingança. É simplesmente levar seus talentos para algum lugar onde serão adequadamente valorizados. A melhor parte não é que Blake perdeu tudo o que tentou roubar. A melhor parte é que ele nunca entendeu o que estava perdendo até já ter ido embora. Obrigada por ouvir minha história de justiça intelectual e conhecer seu valor. Adoraria ouvir seus pensamentos sobre enfrentar valentões corporativos e proteger suas inovações. Você já teve que lutar por reconhecimento do seu trabalho? Deixe um comentário abaixo e vamos nos conectar. Se esta história de virar o jogo contra a liderança arrogante ressoou com você, por favor se inscreva para ouvir mais contos de mentes brilhantes se recusando a serem subestimadas. Às vezes a resposta mais poderosa ao desrespeito é simplesmente ser tão indispensável que sua ausência destrói tudo o que eles pensaram que podiam controlar.